Olá pessoal, vamos começar uma correção sobre gráficos. Nesse primeiro exercício aqui, a gente tem um gráfico de coluna, né? Que são essas barrinhas aqui, ó, na vertical. Esse tipo de gráfico aqui ele mostra duas informações, tá? Que são os objetos aqui, ó, e a quantidade. E a quantidade dele normalmente está nessa parte aqui por esse coluna, tá? Se ele fosse barra, a quantidade estaria aqui embaixo, tá? Consumo de água em residências é medido em metro cúbico. Observando no gráfico abaixo o consumo de água da casa de Carlos em 5 meses. Tá? Na casa de Carlos, os 2 meses em que o consumo foi maior que 40 metros cúbicos são... Para fazer isso aqui é bem simples. Basta a gente pegar e ver a linha do 40 aqui, ó. Tudo que for maior que esse 40, a gente vai traçar uma linha aqui, ó, essa linha aqui, tá? Tudo que tiver acima dessa linha são os meses que a gente quer. Então aqui a gente tem janeiro, né? Fevereiro não, março não, abril tem e maio também não. Daí a gente olhando aqui nas alternativas, só a letra A, né? Janeiro e abril aqui, então. Aqui já não é porque maio não, aqui nem março, nem fevereiro, e aqui só abril, maio também não, então só essa aqui que apresenta as duas corretas, tá? No segundo exercício, aí eu já vou direto aqui para o gráfico. É um gráfico de barras, né? E que apresenta as calorias gastas. E aqui, ó, a gente tem que se atentar nesse 30 minutos aqui, ó. Tá? Isso aqui vai ser a chave, tá? Então vamos lá para um técnico de um atleta. Faça a seguinte série de exercícios. Faça o cálculo por atividade física e depois some. Caminhar meia hora a 3 km por hora. Correr 12 km a uma velocidade constante, ou seja, correu 12 km por hora, né? E aqui é em 1 hora. Nadar durante 1 hora. Aqui é meia, tá aqui em cima, ó. Meia hora. E andar de bicicleta 9 km a uma velocidade constante em meia hora. Tá? Então a gente vai pegar essa primeira parte aqui e ver quantas calorias ele gastou. Caminhar 3 km por hora está aqui, ó. Tá? 92 aqui, ó. Se aqui está 30 minutos e lá em cima também está 30 minutos, certo? Meia hora. Então aqui é só 92 calorias que ele gastou, tá? Agora, correr 12 km por hora em 1 hora. Vamos lá para a tabela. Corrida gasta 455 calorias em meia hora. Então, se ele correu 1 hora, a gente tem que pegar 2 vezes isso aqui, tá? 455, vou colocar aqui, ó, 455 mais 455. Meia hora mais meia hora. Nadar durante 1 hora, aqui ó, a gente também tem um intervalo de tempo, o dobro da tabela, né? O dobro do gráfico ali. Se nadar meia hora, gasta 279, então aqui vai ser 279 mais 279. E andar de bicicleta 9 km em meia hora, significa que ele andou 18 km por hora, tá? Em 1 hora ele andaria 18 km, né? Como ele andou meia hora só, ele andou 9. Então a gente pode pegar a corrida de bicicleta que está aqui embaixo
e vai ser ela mesmo, tá? Porque aqui diz assim, ó, andar 218 km por hora em 30 minutos. E aqui está meia hora também. Então, aqui é 201. Melhorar esses dados aqui, ó. Aqui a gente vai ter o total daqui, ó. Vai ter 8, 5, baixou aqui mais um, 555. E aqui o total vai ser 5 mais 5, 10, 5 mais 5 mais 1, 11, 910. Então a gente vai ter que somar agora todas as atividades que estão aqui, ó. Esse 92 com 910, 558, 201. E esse resultado aqui, ó, vai ser a letra D. Tá? Na questão 3 também é bem simples. O gráfico é um gráfico de linha. O gráfico de linha ele apresenta os dados, tá, de quantidade e de objetos do mesmo jeito que um gráfico de coluna, tá? Só que ele tem essas linhas aqui, ó, que vão unir para a gente ter uma ideia de aumento ou de que a quantidade está diminuindo, tá? Então aqui, ó, tá bem simples. Aqui mostra um gráfico de temperatura, tá? O exercício, o gráfico abaixo mostra a temperatura média no estado do Rio de Janeiro, tá? Variou durante 50 horas seguidas, tá? Registros desse tipo são continuamente obtidos pelo INPE. Aqui está o INPE, tá? Segundo o gráfico, a temperatura mínima registrada nesse período foi de... Aqui tem 14, 15, 16 ou 17. Então a gente vai na parte mais baixa, que é essa aqui, ó, né? E vai ver qual que é essa quantidade. Ele não está nem no 14 nem no 16, ele está mais ou menos no meio ali, né? Entre os dois. Então só pode ser 15, né? E a questão 4 agora para finalizar. A escola Sol fez uma pesquisa entre os seus alunos sobre o esporte favorito para organizar um torneio. A pesquisa foi feita entre 500 alunos do 6º ao 9º ano. O gráfico a seguir mostra o resultado dessa pesquisa. Então aqui a gente tem o branco aqui, que é o futebol. O cinza claro é o basquete. Cinza escuro é a natação. E o preto aqui é o vôlei. Certo? Isso aqui é um gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza. Ele não tem números aqui, ó, nem na tabela, nem no gráfico, nem na legenda. Então fica bem difícil de precisar qual a quantidade de cada setor. Mas a gente pode analisar as questões aqui, as alternativas, né? E eu vou começar pela D, que fala assim, ó, de acordo com o gráfico desses alunos, desses 500 alunos, provavelmente cerca de 200 gostam de vôlei, e a gente vai ver se está certo. Olha só, para a gente entender isso aqui, ó, a gente tem que saber que esse círculo todo representa 500. Então a gente pode dividir ele em partes iguais aqui, ó, dividir na metade, e vou dividir mais ou menos aqui assim, ó, para dividir em 4 partes, tá? Desse jeito a gente vai saber a quantidade de cada um, tá? Olha só, o vôlei está dizendo lá que é 200, né? Cerca de 200. Só que cada partezinha dessa aqui, ó, é 1/4 de 500, e 1/4 de 500 é 125, né? 125 vezes 4 dá 500. Se o vôlei é menor, então ele tem que ser um número menor que 225. Então 200 lá está errado. Essa aqui já não é. 150, a mesma coisa, ó. Não está menor do que o 125. 125 é tudo isso aqui, ó. A questão do basquete é essa parte aqui, ó.
Está menor, então não pode ser 150. Também está errado. 180 gostam de natação, menos ainda, né? Bem pequena aqui, ó, a natação. É muito menos que 125, então bem menos que 180, né? Então está errado. E sobrou aqui, ó, mais de 200 gostam de futebol. Essa parte aqui, ó, é a metade do todo, né? Então, só nessa parte aqui a gente tem 250. Se o futebol tem mais que 250, é lógico que ele tem mais de 200. Então, questão A, a alternativa A da questão 4, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção e cuidem-se. Até mais. Valeu.